Oi, galerinha do nono ano, tudo bem? Bom, hoje eu tô por aqui para a gente ver um pouquinho mais de regência verbal, ok? A parte 3. Hoje é mais rápido, é mais fácil. É importante que vocês anotem essas informações no caderno para que nós possamos dar sequência à nossa lista de verbos e, em seguida, façam a ficha de atividades que vai ajudá-los a fixar esse conteúdo, que é muito importante, tá? E que antecede um outro conteúdo tão importante, que é crase, ok? Então, veja bem, antes de eu apresentar mais alguns verbos para vocês, de acordo com as aulas anteriores, o que que nós podemos perceber? Bom, a gente pode perceber que existem verbos com variação de regência, ou seja, com variação de transitividade e sem variação de significados. É o caso, por exemplo, do verbo lembrar ou do verbo esquecer, né? Eles não mudam o significado, mas eles mudam a transitividade, né? E existem verbos com variação de regência, ou seja, com variação de transitividade e de significado, como, por exemplo, o verbo assistir, que tem vários significados. E à medida que os significados vão mudando, a regência também muda. O verbo visar, né? O verbo aspirar, ok? Hoje nós vamos seguir nessa linha de verbos com variação de regência, com variação de transitividade e com variação de significados. Então, o primeiro verbo que eu vou apresentar para vocês é um verbo muito simples, é o verbo agradar. E o verbo agradar, ele tem duas possibilidades de sentido. O sentido de fazer carinho, de ser gentil. Nesse sentido, ele vai ser sempre verbo transitivo direto. E como todo verbo transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto, ou seja, um complemento sem a preposição. Observem o exemplo. A mãe agradou a criança. A mãe fez carinho na criança. A mãe acariciou, acarinhou a criança. Nesse sentido, ele vai ser sempre verbo transitivo direto. Agora, no sentido de atender às expectativas, ele é sempre transitivo indireto e vai pedir um objeto indireto antecedido pela preposição a. Então, seu discurso não agradou ao público. Quer dizer, o seu discurso não atendeu às expectativas do público. Ok? Então, observem. Mais um verbo com mudança de significado e com mudança de transitividade. Sigamos. Vamos lá. O verbo atender, tá? O verbo atender ele é um verbo curioso. Ele vai ter dois sentidos, tá? Mas o primeiro sentido é o sentido de dar atenção, de ouvir, de responder. Eu posso atender pessoa ou posso atender coisa, tá? Posso atender o professor, posso atender ao telefone, então pessoa ou coisa. E nesse sentido, não tem como errar. Você pode escolher. Ou ele vai ser transitivo direto e vai pedir um objeto direto, ou ele vai ser transitivo indireto e vai pedir um objeto indireto antecedido pela preposição a. André, as duas formas estão corretas? Sim, turma, as duas formas estão corretas. Então você pode falar assim: o presidente atendeu o funcionário ou o presidente atendeu ao funcionário. No primeiro exemplo, ele é VTD. Observe que não tem a preposição, o ou não é preposição, é artigo. E no segundo exemplo, ele pede a preposição, então ele é VTI. Aqui, atendeu-se pessoa. Agora, ó, a secretária atendeu o telefone. Ou, com a transitividade indireta, a secretária atendeu ao telefone. Então, esse verbo, nesse sentido, não há como errar. Nós podemos optar se vamos utilizá-lo como VTD ou como VTI. No sentido de receber, aí ele pode ser verbo intransitivo,
que é aquele que não pede complemento, ou ele pode ser transitivo indireto, com objeto indireto antecedido pela preposição. Então, o médico atende em casa, ele recebe em casa. Aí nós temos um verbo intransitivo seguido de uma adjunta adverbial, de lugar. Lembra que a adjunta adverbial não é complemento. Complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Adjunta adverbial é sempre adjunta adverbial, né? Ou então, ele pode receber a uma pessoa. Então, o dentista só atende a um paciente por dia. Aí, nesse caso, ele vai ser VTI e ele vai pedir um objeto indireto antecedido pela preposição a, ok? Mais um verbo, é o verbo precisar. No seu sentido mais comum, que é o sentido de necessitar, ele é VTI e ele vai pedir um objeto indireto. Tá? E esse objeto indireto será antecedido da preposição de. Então, Joana precisou de sua ajuda. É o sentido mais comum. Tá? E o sentido de indicar com precisão. Aí, nesse sentido, ele vai ser VTD. Fala, André, o que é indicar com precisão? Por exemplo, o policial precisou o local do crime. Ele indicou com precisão o local do crime. O aparelho precisou a distância entre as duas cidades. Então, o aparelho indicou com precisão a distância entre duas cidades. Aí, nesse caso, ele vai ser sempre verbo transitivo direto, ok? Então, observem que nós temos aí mais 3 verbos para a nossa listinha, né? Nos 3 casos apresentados, nós temos mudança de significado e mudança de transitividade. Anotem, estudem e até a próxima.